Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez no podcast Crente em Ação. E a satisfação hoje é imensa, pois está comigo aqui um grande homem de Deus, amigo, a qual conheci ali, ensinamento teológico. Vi que é um homem sábio, experiente na obra, né, com 34 anos de fé e 16, é isso, de pastoreio para a glória de Deus. Está comigo aqui meu querido irmão, pastor Renato Maciel, pastor ali da igreja do Coqueiral, da igreja Assembleia de Deus Bela Vista, é isso, localizado ali no Coqueiral. E está aqui para contar as suas experiências, um pouco do seu testemunho, pois eu creio que edificará a fé de cada ouvinte que irá ouvir e acompanhar essa transmissão. E desde já eu te convido, compartilha essa transmissão, curte, comenta e se inscreve neste canal. Uma vez que você faz isto, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que de fato é, glorificamos aqui o nome do Senhor, e divulga para mais pessoas, e mais pessoas são alcançadas pelo testemunho e pela palavra de Deus. Pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pai do Senhor, querido, louvado seja o nome do Senhor. Queremos também mandar a paz para os nossos ouvintes. Louva a Deus pela vida do irmão John, por esse convite em estar aqui, poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na realidade nas nossas vidas. Deus tem sido muito bom para conosco. Como você falou, 34 anos de fé, 16 anos de pastoreio, e o Senhor tem sido fiel para conosco. A sua palavra tem se cumprido nas nossas vidas. E é um prazer, um privilégio estar aqui para poder compartilhar com o meu amado irmão, com os nossos ouvintes que estão nesse momento ouvindo, dando um pouco do seu tempo para edificar a vida de cada um, porque com certeza serão edificados através do testemunho que Deus tem realizado a minha vida e do que Ele tem feito ao longo desses 16 anos do nosso pastorado. Ele tem sido verdadeiramente fiel e a palavra do Senhor tem sido cumprida nas nossas vidas para a glória do nome dEle. Aleluia, Jesus. Pastor, eu sempre gosto de começar, pastor, perguntando quem era o antes, né? Quem era o pastor Renato? Querido, na realidade, o Renato, podemos dizer com propriedade, era um jovem que teve uma vida voltado muitas vezes para o mundo, né? Até então não conhecia o evangelho, ainda não tinha sido apresentado o evangelho e trilhei caminhos que eu posso dizer pela bondade do Senhor. Hoje estamos aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Não era para estar aqui, né? Não é para estar aqui hoje contando as maravilhas do Senhor na minha vida. Já era para ter sido ceifado, trilhando caminhos. Quero deixar um conselho para os nossos jovens, sempre dar ouvido aos seus pais, porque isso é fundamental, e não dando ouvido aos conselhos dos meus pais, trilhei caminhos que, como diz o sábio Salomão, que aos olhos do homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Aleluia, Jesus. Aleluia. E com 18 anos de idade, fui apresentado a Jesus. Nós sempre usamos termos de ter aceitado Jesus, mas na realidade foi Jesus quem nos aceitou. Verdade, pastor. Minha mãe orava por mim, com 13 anos de idade, entrei pelo caminho de dependência química, mas pela misericórdia, a minha mãe nunca desistiu de estar aos pés do Senhor, intercedendo pela minha vida, e aos 18 anos de idade eu tive um encontro com o Senhor, encontro esse que mudou radicalmente a minha vida. Do dia 16 de setembro de 1992, aproximadamente às 18 horas, quando vinha de um momento em que estava fazendo a vontade do nosso inimigo, consumindo substância química, entrando na minha casa para lavar as mãos e escovar os dentes, como alguns dizem, para ir para a escola. Quando entrei, minha mãe estava sentado, ela, meu irmão e minha cunhada ouvindo um programa em uma rádio. Aleluia, Jesus. E pela infinita misericórdia de Deus, aquele homem de Deus que estava ministrando foi revelado pelo Senhor. De um jovem muito distante, que estava derramado no mundo das drogas. Não esqueço a palavra que foi dita naquela noite para a minha vida.
que é no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim, Aleluia. todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando eu ouvi essa palavra, num estado ainda dominado pela dependência química, mas virando para minha mãe, disse: mãe, quero aceitar Jesus. A princípio, meu irmão teve um choque de realidade, porque o meu estado não oferecia condição. Aleluia. E minha mãe disse: não, feche o rádio e vamos orar por ele. Meu Deus. E disse: ajoelhe aqui, meu filho. E fez uma oração. Quando ela fez aquela oração, não aconteceu nada. Eu disse: mãe, não senti nada. Ela diga: se ajoelhe novamente, porque nós vamos orar pela sua vida novamente. E eu lembro as palavras que eu falei para Jesus: Senhor, eu quero que tu entre na minha vida agora. Glória a Louvado seja o Deus. nome do Senhor. Aleluia. E desde então, servo do Senhor, eu senti o Espírito Santo entrando na casa, dizendo: sai, porque agora me pertence. Aleluia, Jesus. E louvo a Deus, porque há 34 anos sirvo a este Deus que outrora não tinha esse entendimento, a mente enternebrecida pelo poder do pecado, como a palavra do Senhor nos diz, que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, mas pela misericórdia, aprove a Deus iluminar a minha mente e me conceder hoje essa Aleluia. oportunidade de estar compartilhando com você quem eu era e quem eu sou. Glória a Onde Deus. estava e agora onde estou. Só o Senhor para fazer assim. É por isso que o homem de Deus, salmista Davi, escrevendo o salmo, ele vai dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Porque verdadeiramente esse Deus é tremendo, viu, querido? Aleluia. Pastor, nós vemos que o senhor falando aí um pouco do seu testemunho, eu também lembrei do meu, que com 12 anos também já entrei por este mundo errado. E eu pergunto, pastor, houve algum livramento que marcou a sua vida? Que Podemos dizer diversos livramentos, mas um que fica sempre na minha mente e o Senhor sempre faz me lembrar as palavras do o homem de Deus, profeta Jeremias, quer trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu tinha 18 anos de idade, um cidadão colocou um revólver 38 na minha cabeça e disse: tu vai morrer. Nossa. Mas pela infinita misericórdia de Deus, Deus não concedeu que a minha vida fosse ceifada, para que hoje nós pudéssemos estar aqui compartilhando a grandeza do nosso Deus. Eu sempre falo, amados, que por mais que o nosso inimigo tente, se houver alguém sempre orando ou intercedendo, Deus livra, Deus guarda, para que os planos e os projetos dele não sejam frustrados, nem na nossa vida, nem na vida dos nossos. E me ficou muito marcado quando naquele momento ele disse: hoje tu vai morrer. Mas Deus enviou um dos seus servos, se colocou na frente daquele cidadão que ia ceifar minha vida e disse: não faça isso com o filho da irmã Terezinha. Glória Louvado a Deus. seja o nome dele. Aleluia, meu Deus. Mulher de oração. E sempre eu lembro dessas palavras quando ele tomou a frente, ficou na minha frente, disse: não faça isso com o filho da irmã Terezinha, com a serva de Deus. E hoje nós estamos compartilhando esse momento que, confesso para você, muitas vezes eu não compartilho isso com vergonha do que eu era, mas para que o nome do meu Deus seja glorificado, hoje é viável compartilhar isso. E pelas palavras que aquele irmão disse: não faça isso com o filho da irmã Terezinha, porque ela é serva de Deus. Então hoje eu louvo a Deus, porque pela oração da minha mãe, pela intercessão, Deus me guardou e me deu um grande livramento e outros mas esse sempre fica marcado na minha memória, porque Deus sempre faz me lembrar de onde me tirou. Aleluia. Pastor, mesmo tendo a mãe crente ali na igreja, na obra, o pastor tinha alguma visão formada do que era a igreja para você? Na realidade, não, eu não tinha uma visão. Como jovem, recebi alguns convites, como sempre fazemos com alguns jovens, mas eu não tinha, podemos dizer assim, nenhum interesse. Frequentava, às vezes, por insistência de alguns irmãos que a minha mãe levava na minha casa, por aquela insistência, sempre dizendo: não, irmão, um dia eu vou lá visitar. Mas não tinha visão, não tinha nenhum interesse. Podemos afirmar com certeza que a mente estava entenebrecida mesmo. Aquilo não tinha nenhuma atração. Quando o jovem está envolvido neste mundo,
tenebroso, ele não consegue enxergar. Há uma venda nos seus olhos e ele não consegue perceber. Até então, isso sempre frequentava pela a insistência de alguns irmãos que sempre falavam para minha mãe: "Mãe, a senhora traz alguns irmãos aqui que são muito insistentes", mas como algo natural, como qualquer outro lugar que você vai, passa algum momento e rapidamente se retira e tudo que ali é falado você esquece, mas como a palavra do Senhor jamais volta vazia, como diz o profeta, eu sei que aquela palavra que era lançada no coração numa terra que muitas vezes, né, não é fértil, mas por tanto ouvir, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que o crer vem pelo ouvir, pelo ouvir, pela palavra de Deus, sabia que ia ali surtindo efeito. Até então, um dia em que eu me encontrei verdadeiramente com esse Deus que é tão maravilhoso. Aleluia. Pastor, como o senhor comentou, no momento em que o senhor decidiu ali aceitar a Cristo, que era o caminho que o senhor queria servir, o senhor mesmo falou que foi até um espanto para o seu irmão, né, para aqueles que estavam ali naquele momento. E como isto foi recebido para aqueles que era do seu convívio no mundo? Se o pastor foi desacreditado, muitos não deram crédito por essa mudança, zombavam, criticavam, como que foi esse processo? Irmão John, essa é a grande dificuldade de muitas pessoas. Se muitas vezes nós não sairmos do meio do convívio em que nós temos no mundo, dificilmente nós vamos nos firmar. Eu sempre falo para os nossos jovens que quando nós tomamos essa decisão, Deus ilumina a nossa mente, faz nos entender, compreender o plano da salvação, tem que ser mudado, como diz o apóstolo Paulo. As coisas velhas têm que passar. Tem que se fer novas coisas, como diz ele, né, novas coisas vão surgindo nas nossas vidas. Então, quando a partir do momento em que eu passei a dizer para os meus amigos que tinha aceitado Jesus, que agora é crente, houve, né, uma chacota, houve algumas blasfêmias dele, dizer: "Rapaz, você é um jovem, agora vai dizer que é crente, sai, isso não é vida para ti". Houve uma grande resistência do meu convívio de amigos. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, colocou um irmão ao meu lado, um jovem também, jovem Luciano, que eu nunca esqueço desse jovem, foi um dos que me discipularam. Estava ali sempre me pegando na minha residência para ir para os cultos, para que eu não viesse desanimar. Porque se você não sair do meio dessas amizades, como diz o próprio Jesus, a semente que foi lançada pode ser sufocada, Verdade, os pássaros podem comer. Então verdade. Deus me tirou dessas amizades, e esse jovem investiu muito na minha vida. Todos os dias estava lá, ia me pegar para consagração, para oração, para os cultos. Então eu cortei o vínculo de amizade com os amigos. Posso lhe dizer com propriedade que já havia aceitado Jesus por 5 vezes. Sempre a igreja, pela insistência dos irmãos. Hoje nós não temos mais essa insistência daquele apelo, e à frente, mas dizia que estava aceitando Jesus, mas no outro dia já não ia mais. E quando Deus colocou esse irmão na minha vida para me discipular, me ajudar, estar ali comigo, Deus mudou completamente. Eu saí do convívio de amizade, isolei por completo, deixei de ir para os ambientes que já não agradava mais o Senhor, já não me sentia mais bem. Então Deus começou a trabalhar por completo na minha vida. Começou a colocar homens de Deus para andar comigo, para estar ali me aconselhando. E hoje eu louvo a Deus que posso dizer com propriedade, servo do Senhor, que Deus colocou muito homens de Deus na minha vida para me Aleluia. auxiliar espiritualmente. Ah, há homens que eu posso aqui citar, meu primeiro pastor, pastor Estênio Ribeiro dos Santos, que o Senhor colocou na minha vida, muito investiu na minha vida espiritual. Então isso me trouxe uma sustentabilidade, me trouxe uma firmeza na fé. Então, até então, isolando a todos os vínculos de convivência que tinha, passei agora a adotar uma nova postura, me dedicar mais à oração, à leitura da palavra. Então, eu comecei a entender que aquelas amizades, aquele ambiente que outrora eu convivia já não fazia mais parte da minha vida.
Agora eu tinha outra mentalidade, eu tinha outro objetivo, outro propósito, que era de agradar ao meu Deus e fazer aquilo que, através das suas escrituras, revelando a mim, tentar, como diz o apóstolo Paulo, a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade dele na minha vida. Aleluia, que maravilha. Ouvinte, isto é, isto é muito lindo para a glória de Deus. O que Deus faz na vida do homem é grandioso. Pastor, nós sabemos que não é fácil conquistar um jovem. É muito ainda mantê-lo na obra, mantê-lo servindo, né, trabalhando ali. Eu queria ouvir do senhor, porque, como o senhor falou, com propriedade o senhor tem, porque se converteu sendo jovem, com 18 anos, não foi isso? 18 anos. Nós sabemos que os trabalhos das igrejas, né, mudaram, não é a mesma coisa de antes. Mas nos dias de hoje, pastor, o que a igreja poderia fazer? Né? Quando eu falo igreja, são no geral, o que as igrejas poderiam fazer para conseguir manter um jovem? A gente sabe que quem faz o operar é o Espírito Santo, mas também tem que ter ação. O que a igreja poderia fazer? Irmão John, eu acho que nós estamos falhando na área da nossa juventude. Hoje eu sou pastor de uma igreja, para a glória de Deus, temos quase que 30 jovens, Glória a entre Deus. adolescente e jovem, mas nós precisamos atuar mais na área do aconselhamento. Precisamos assistir mais os nossos jovens, precisamos investir mais na questão da palavra, fazer com que eles conheçam a palavra. Se nós não atentarmos hoje para os dias em que nós estamos vivendo, nós temos os roubadores de tempo. Verdade. Se nós não procurarmos atentar para a nossa juventude, estamos perdendo e vamos perder muitos dos nossos jovens para o mundo. Porque o mundo hoje tem diversas, podemos dizer, pratos, como nós falamos no nosso vocabulário cristão. Isso. Tem opções de tudo que é prazer, de tudo aquilo que tira podemos dizer, a atenção do jovem. E se nós não atentarmos para o investimento da área de aconselhamento, de assistência psicológica, estamos vivendo a doença da era, a ansiedade. Se Deus não tiver misericórdia, levantar homens e mulheres que estejam preocupados nessa área, a tendência é que os nossos jovens trilhem caminhos que eu posso lhe dizer com certeza que o Senhor não quer que seja trilhado. Então, acho que deveria ser investido mais nessa área da juventude. Termos pessoas mais voltado para a área do ensino, do discipulado, da orientação, do aconselhamento. E precisamos urgentemente que o Senhor levante homens e mulheres que tenham essa preocupação na área do aconselhamento. Faz-me lembrar que no meu tempo de jovem nós tínhamos os conselheiros da igreja. Os nossos jovens não tomavam atitude se antes procurar um conselheiro ou uma conselheira. E hoje a gente deixa muito a desejar nessa área. Nós estamos precisando retomar e retornar à área do aconselhamento. Investir mais na área psicológica dos nossos jovens, na área mental dos nossos jovens. Porque eles são guerreados constantemente com muitas coisas. E se não atentarmos para isso, a nossa juventude, filho, tem perdido o rumo. E precisamos que ele voltem o olhar para Cristo, como diz o escritor aos Hebreus. Olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O sábio Salomão vai dizer que os nossos jovens são como uma flecha na mão do valente. Aleluia, Jesus. E hoje eu acho que nós estamos negligenciando a área da juventude. Principalmente na área do discipulado e do aconselhamento, filho. Aleluia. Eu confesso, pastor, que eu não cheguei a alcançar esse período do aconselhamento. Eu fiquei até um pouco curioso. Como que era, pastor, esse aconselhamento dos jovens no passado? Hoje, irmão John, mudaram, fazem-se pequenos grupos, né? Isso. Chamam de os PG. Mas nós tínhamos roda de conversa, onde na minha época os jovens se reuniam para conversar acerca da Bíblia, tirar alguma dúvida, perguntar alguma curiosidade. Pensa. E eu percebo que hoje nós não temos mais essas rodas de conversa. Verdade. Hoje
os nossos jovens não têm mais aquela disponibilidade, até por conta que muitos deles trabalham, têm faculdade, têm muitos afazeres e não tem mais esse tempo de sentar para conversar acerca da palavra de Deus. E nós estamos precisando tirar algumas dúvidas, esclarecer a mente do nosso jovem, os caminhos que devem ser evitados. Salomão aconselha muito a nossa juventude, incentivar nessa área da leitura do livro de Provérbio, na área da leitura bíblica, porque há uma necessidade urgente. Eu lembro-me que fui dar uma escola bíblica para os nossos jovens, que era da carta de Paulo escrevendo a Timóteo. E eu perguntei na aula da escola bíblica quem tinha lido já a carta de Paulo escrevendo a Timóteo. Nenhum deles havia lido. Nossa. Então mostra o desinteresse hoje que os nossos jovens têm da leitura da palavra. Então há uma necessidade de incentivar a leitura da palavra, fazermos o nosso devocional, tentar chamar a nossa juventude para um momento bíblico, fazer uma leitura, sentar com eles numa roda de conversa, tirar dúvida, esclarecer, porque os nossos jovens são cheios de dúvidas e precisa que a igreja invista mais nessa área, na área do ensino, do aconselhamento. Eu creio, pastor, que um jovem, ele sendo bem tratado, bem ensinado, tudo na vida dele passa a ser diferenciado, né? Uma das coisas que muito tem crescido no meio da igreja, pastor, é a família não consegue permanecer, né? Há ali um casamento, de repente não tem estrutura para suportar alguma luta, alguma, né? Como eu chamei o senhor aqui para nós tratarmos do assunto família, né? E nós sabemos que o assunto é a família em si, para ela ser bem estruturada, também tem que ter um entendimento do que é uma família. E ensinando ao jovem, eu creio que isso, né, tem diferença, tem mudança, né? E em relação aos pais, né, o que o senhor diria o que os pais poderiam fazer para também incentivar os jovens, para também estimular a eles nesse projeto da igreja, do trabalho ao Senhor? A contribuição do pai ela é essencial, dos pais, podemos dizer assim. Hoje nós desleixamos um pouco nessa questão de incentivar os nossos filhos a se envolver com os trabalhos da igreja. E às vezes eu fico analisando que muitas vezes nós terceirizamos algumas responsabilidades dos nossos filhos para outros. Nós queremos que quem eduque os filhos seja a escola. A escola não educa filho, quem educa filho são os pais. Verdade. A escola é para ensinar matérias que o que nós tínhamos no nosso tempo, que podemos dizer não somos tão velhos, é o que? O papel da escola. Dar o conhecimento a determinados assuntos. Agora, a educar, quem educa é os pais. E muitas vezes nós estamos esperando da escola, dos pastores. Então, eu não posso terceirizar a minha responsabilidade como pai. Eu tenho que estar sempre ali, podemos dizer assim, averiguando, investigando com quem meu filho anda, o que ele está vendo nas redes sociais. Tenho que estar ali. Hoje os meninos decidem, eu não vou para a igreja e fica por isso. Você não, o conceito de família hoje é completamente diferente do conceito de família que nós tínhamos tempos atrás. Verdade. Então precisa que os pais acordem urgentemente para essa questão. Olhar para os seus filhos. Os pais acham que dando um iPhone, um menino um iPhone 15, 16, 17, pronto. Acha que colocando o pão dentro de casa, isso é o bastante. Pagando a escola ou um plano de saúde, pronto. Cumpriu a responsabilidade dele. E nós falhamos muito nessa questão. Quando você trata o assunto de família, você percebe que um dos homens que nos dá um grande exemplo que fracassou nessa área, Davi. Davi foi um dos maiores reis de Israel. Aleluia. Davi foi um homem honrado, general de guerra, venceu diversas batalhas, mas fracassou como pai. A família de Davi, nós podemos dizer assim, não foi um desastre. Verdade. Ele atentou para outras coisas e esqueceu a família. Eu acho que muitas vezes, irmão John, está acontecendo conosco. Aleluia, Jesus. Muitos homens que se autodenominam homens de Deus, pastores, seja evangelista, seja missionário, presbítero, seja qual for a função ministerial que ele exerce.
Nós não podemos, de forma alguma, negligenciar a nossa função de pai, o nosso sacerdócio. Faz-me lembrar das palavras de um homem de Deus, quando perguntaram para ele qual foi o maior evangelista da Bíblia Sagrada. E ele disse que tinha sido Noé. Mas o rapaz questionando disse: pastor, mas Noé não conseguiu salvar nenhuma alma, mas salvou toda a sua família. Aleluia, Que Jesus. adianta ganharmos o Glória a mundo Deus. inteiro e perdermos os nossos? Lembra lá do endemoniado gadareno? Isso. Depois que Jesus restabeleceu, depois que ele foi liberto, a Bíblia diz que ele tornou a ter juízo. Ele disse: eu vou te seguir. Não. Volta para a tua casa e anuncia quão grandes coisas tem feito o Senhor na tua vida. Então nós negligenciamos nessa área. Como pai, muitas vezes deixamos ao cargo do pastor ou mesmo de um líder de mocidade ou de um obreiro que ensine. Não, nós temos que, em nome de Jesus, assumir as nossas responsabilidades. O Senhor me confiou a responsabilidade de ser pai, o Senhor me confiou cuidar da minha família e eu não posso terceirizar essa responsabilidade, eu tenho que assumir o meu papel. Eu tenho que ser um bom pastor, eu tenho que ser um bom esposo, mas acima de tudo, eu tenho que ser um bom pai, principalmente na minha vida exemplar. Porque hoje nós vivemos uma ideologia, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Verdade. E nós não podemos usar essa filosofia. Essa filosofia não se aplica na igreja do Senhor. Essa Verdade. filosofia não pode se aplicar na nossa família. Não. Nós temos que ser o exemplo para, com toda propriedade, falar para o meu filho ou para minha filha: você nunca viu o seu pai fazendo isso, ou a sua mãe fazendo isso. Então, não é um caminho que deve ser trilhado. Então, irmão John, eu acredito que Deus precisa e deve urgentemente nos despertar quanto às nossas famílias, Aleluia. aos nossos filhos, ao nosso lar, à nossa esposa, para que possamos, assim como o apóstolo Paulo e Sila fala para aquele carcereiro, né? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Podemos usar o exemplo de Josué como um grande líder. Logo após Moisés, não temos outro líder maior do que Josué. Verdade. Mas percebeu que as famílias estavam trilhando caminhos errados, mas ele assumiu a responsabilidade da família dele quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é papel do homem, Aleluia, isso é papel do Jesus. sacerdote, isso é papel do pai. Não terceirizar a educação ou a espiritualidade dos seus filhos. É o nosso papel e nós temos que assumir essa responsabilidade, porque nós prestaremos conta diante de Deus. Glória a Deus, que maravilha. Quantos conselhos, né, grandiosos para a glória de Deus. Né? Você ouvinte que está acompanhando essa transmissão, compartilha, comenta, se inscreve nesse canal e eu creio que vidas serão edificadas. Pastor, eu acredito que quando aceitamos a Cristo, né, e aprendemos a servir ao Senhor, a gente quer muita coisa. Quer que Deus realize muita coisa na nossa vida. Mas eu pergunto, como foi o processo até chegar ao pastoreio? Porque nós sabemos, e eu já lhe faço uma pergunta, né? Pastoreio, pastor, é chamado ou é vocação? Irmão João, essa sua pergunta é o que nós ouvimos muitos fazerem, né? Pastoreio é chamado ou é vocação? Pastoreio é chamado. Aleluia. Você pode até ser vocacionado, ter todas as qualificações, mas se você não tiver o chamado, nada adianta. Você tem que ter essa convicção. Eu servi ao Senhor por 18 anos ao lado do meu pastor, sempre aprendendo. Tive outras oportunidades para chegar ao pastorado antes, mas até então não sentia esse desejo, não sentia que era um momento de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Há uma mensagem equivocada que as pessoas dizem que Deus não chama os capacitados, ele capacita aquele que chama. Eu creio muito nessa filosofia, mas
Eu também acredito que Deus chama pessoas qualificadas, Com capacitadas certeza. para determinados objetivos, determinadas funções, determinados ministérios na nossa igreja. E quando você sente esse desejo, ele não é tudo. O desejo de exercer o pastorado, ele não é tudo. Porque hoje as pessoas têm como status. Verdade. E faz me lembrar as palavras de Jesus, quando ele diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a Não. vida pelas suas ovelhas. A prova que Jesus pede do amor de Pedro não é outra coisa a não ser cuidar do rebanho. Aleluia, Jesus. Por 3 vezes há quem diga que ele desfez a negação de Pedro, Pedro afirmando que o amava, mas o que eu observo nessa palavra é o cuidado de Jesus com as suas ovelhas. Fazer Pedro entender o peso da responsabilidade de um chamado. Ele diz: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te apacenta os meus cordeiros, que é o filho das ovelhas. Eu tenho que cuidar das ovelhas e dos cordeiros. Pela terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu me ama? Pedro baixa a cabeça, entristecido. Senhor, tu sabe todas as... Apacenta as minhas ovelhas. Porque o pastorado não é vocação, é chamado. Não é porque você tem um curso teológico, não é porque você tem um curso de psicologia, não é porque você seja pós-graduado em aconselhamento psicológico. Isso não vai, podemos afirmar, carimbar o seu passaporte para o pastorado, não. Há uma necessidade de um tempo, de um crescimento, de um amadurecimento, de viver coisas que muitas vezes lembro como jovem, questionando o meu pastor, e muitas vezes ele sorria e disse: Você não vai entender agora, você vai entender só já profetizando quando for pastor. Aleluia, E Jesus. hoje eu entendo Aleluias. o que meu pastor me falava. Através Aleluia. de um sorriso, através de uma mão batida no meu ombro, dizendo: Tenha calma, o seu tempo vai chegar. E eu entendi, irmão John, que o meu tempo chegou quando o pastor me fez uma proposta de eu assumir uma igreja. Na realidade, ele me fez uma pergunta se eu não tinha tido ainda a vontade de dirigir, ser pastor de igreja. Eu disse: Pastor, já tive, mas isso não faz mais plano, não faz mais parte dos meus planos. Pois ele disse: Pois eu tenho uma igreja para você dirigir. Ele disse: Pastor, pois me dê um tempo para me orar. E eu lembro de uma das provas que eu fiz a Deus. Eu disse: Senhor, se chegou o meu tempo, se esse é o momento que o Senhor determinou para a minha vida, se é o chamado que o Senhor tem para a minha vida, quando eu falar para minha esposa, ela vai dizer que está comigo. E muitas vezes, irmão John, isso é uma coisa que eu quero que você observe, que muitos que têm esse desejo de ser um pastor, de exercer o pastorado, um dos primeiros critérios que eu acredito que Deus tem que estar nesse negócio é a concordância da sua esposa. O profeta Amós vai dizer que não podem andar dois juntos se não houver acordo. E eu passei uma semana orando e depois fui falar com a minha esposa e disse: Meu amor, o pastor me ofereceu uma igreja para me dirigir. O que é que você diz? Ela disse: Você que sabe. Eu disse: Não, não é as palavras que eu quero ouvir, você que sabe. Ela disse: Filho, se você for, eu estou com você. Aleluia, Jesus. Eu disse: Agora sim, você falou o que eu queria ouvir. E eu queria essa comprovação de Deus. Ouvir que a minha esposa está comigo. Então eu cheguei para o meu pastor, não queria nem saber qual era a igreja, não queria nem saber para onde ele ia me mandar. Ele disse: Pastor, estou pronto. Aleluia, glória a Agora Deus. eu vou para onde o Senhor me mandar. Ele disse: Você não quer nem saber a igreja? Pastor, eu não quero nem saber a igreja, porque eu sei que o meu Deus está comigo e a minha esposa está comigo. Aleluia, Jesus. Então, foi um desejo que, vou dizer, aflorou no meu coração quando recebi o convite. Mas
para lhe confirmar com certeza que eu tive essa convicção que era o momento de Deus, o chamado de Deus, quando eu vi essas palavras da boca da minha esposa, pois era o que eu orava pedindo confirmação a Deus. Então, mas há um tempo, há um amadurecimento, e hoje eu acho que nós erramos nessa questão. Vou dizer nós, porque eu estou me incluindo como líder. Às vezes não é o tempo de um determinado obreiro e a gente acha que é o tempo. E Aleluia. Salomão vai dizer que há o tempo para todo propósito. Certeza. Às vezes nós queremos adiantar o tempo de Deus, mas eu louvo a Deus, porque ele nem se adianta e nem se atrasa, ele chega no momento certo. Então, Aleluia. os que estão nos ouvindo hoje, eu tenho certeza que quando chegar o tempo de Deus na vida deles, Deus vai confirmar e vai ser o momento em que eles estão preparados, porque o pastoreio é algo gratificante. Eu posso dizer para você, é algo maravilhoso, mas requer muita maturidade, requer muita sabedoria, muita graça de Deus, para que você, no caminho do pastorado, não se perca, irmão João. Aleluia. Eu vejo, pastor, que algo que o senhor priorizou para aceitar, né, o pastoreio, é uma confirmação de que a sua esposa estivesse com o senhor ali na obra, né, empenhada. Eu queria já lhe perguntar, pastor, qual o tamanho do papel, qual a importância, para ser mais exato, do papel da esposa na vida de um pastor? Indispensável. Primeiro Deus, segundo a esposa. É fundamental que a mulher esteja ao lado do homem. Eu lhe afirmo com propriedade, servo do Senhor. De forma alguma você vai exercer um bom ministério se a sua esposa não estiver do seu lado. Aleluia. Ela tem que estar ao seu lado, andando de concordância. Salomão vai dizer que é melhor que sejam dois do que só um, porque quando um cai, o outro levanta. É uma coisa que muita gente não entende. Ah, o chamado é meu. É bem verdade. Concordo plenamente, o chamado é seu. Mas se a sua esposa não estiver do seu lado, o chamado ele não vai desenvolver o que é para ser desenvolvido. Agora, se vocês andarem de mão junta, de mão dada, pode estar certo, amado. Obstáculo nenhum vão parar vocês dois. Obstáculo nenhum para o homem. Faz me lembrar quando o próprio Deus olha para Adão. Adão tinha todas as tardes a presença de Deus. Aleluia. Estava no paraíso. Mas Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Aleluia, Falei Jesus. uma adjuntora, um auxiliador, exatamente para auxiliar. Até os dias de hoje, esse entendimento da submissão de uma mulher é incompreensível por muitos. Porque quando Deus colocou a mulher na vida do homem, foi exatamente para andarem juntos, para ajudar nessa missão. Deus deu uma missão a Adão. Só que para ele exercer a sua missão, Deus teve que colocar uma mulher ao seu lado. Então eu lhe afirmo com convicção e propriedade do que eu estou dizendo. Sei que muitos dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo pode ser que não concorde com esse meu ponto de vista, mas é indispensável a esposa de um pastor, é indispensável que ela não exerça o ministério junto com ele. Ele não terá um bom ministério, o seu ministério não será eficaz se a sua esposa não estiver ao seu lado. Cria-se um ditado popular que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Para você ter um ministério bem-sucedido, digo isso com convicção e baseado na palavra do Senhor, para você ter um bom ministério desenvolvido e abençoado por Deus, a sua esposa tem que estar ao seu lado, tem que Aleluia, andar Jesus. junto com você. Aleluia, que maravilha. Eu lembro, pastor, eu lembrei agora, né, que o senhor tinha comentado há outro tempo que o senhor é formado em psicologia, Eu sou bacharel em teologia, teu- licenciado em história e pós-graduado em aconselhamento psicológico. aconselhamento psicológico. Ou glória, para a glória de Deus. E eu vejo que tudo isso ajuda também a desempenhar o ministério de pastor na obra, não é isso? Eu lhe pergunto, pastor, quais os principais desafios enfrentados desde o começo até os tempos de hoje? E também lhe pergunto se o tempo fez com que esses desafios aumentassem
ou diminuísse? Bom, eu acho que os maiores desafios são as incompreensões e algumas perseguições que muitas vezes nós sofremos. Podemos dizer até pelos nossos próprios companheiros. Eu acho que há uma compreensão errônea nessa questão do pastorado. Deus nos chamou não para sermos rivais, concorrentes. Não, Deus nos Verdade. chamou para andarmos juntos, para vivermos essa comunhão. E é uma coisa que eu não compreendo em muitas pessoas, em alguns ministérios. Nós estamos no mesmo barco. Aleluia, Nós Jesus. servimos ao mesmo Deus. Nós vamos para o mesmo céu. Não pode existir essa indiferença que há no coração de muitos homens. Isso não vem de Deus. Aleluia. Verdade. E Deus sabe que quando o povo se une, eles fazem acontecer. E hoje nós estamos enfrentando essas dificuldades, essas disputas, essas lutas travadas para quem é melhor, para quem se destaca mais. E isso não compete a nós. O nosso intuito é investir no reino para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome da minha igreja, não. É o nome do nosso Deus que tem que ser glorificado. Uso as palavras do João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, os maiores desafios que eu vejo hoje é essa concorrência, essa rivalidade, essa disputa. Ah, porque fulano prega mais, a igreja do fulano é melhor, na igreja do fulano tem isso. Não, isso não compete a nós. Jesus, falando da parábola dos talentos, ele vai dizer que a um ele deu um talento, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5, ele deu cada um segundo a sua capacidade. Então ele nos chamou para exercer um ministério e não para estar nessa disputa um com o outro, porque a minha igreja é melhor, porque não, isso não faz parte, não é para fazer parte. Então, o maior desafio que hoje nós enfrentamos, e eu como pastor, é essas indiferenças, essas rivalidades, essas perseguições que não levam a nada. E se nós procurarmos entender, nós estamos com o mesmo intuito, o mesmo propósito. Ganhar almas. Ganhar alma para o reino de Deus. Aleluia. O crescimento não é do meu reino, o crescimento é do reino de Deus. Esse é o propósito, esse é o intuito e o objetivo que o Senhor nos chamou, para que em tudo ele seja glorificado. E nós somos servos, somos ferramenta, somos vaso, e que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: a essência é dele. O que tem no vaso, o vaso é de barro, mas o que tem do vaso é do céu. A Aleluia, essência vem do Jesus. Senhor. Então, hoje existe essas dificuldades, essas barreiras que têm que ser colocadas por terra. Vamos colocar a indiferença, vamos colocar essa rivalidade, essa disputa e vamos juntar as mãos e trabalhar para o reino, para que o nome do Senhor seja glorificado. Há quem diga que aqui em Maracanã nós temos 40% de evangélico. 40%. 40%. Nossa. Por que ainda há uma ação tão forte do nosso inimigo no nosso município? Precisa que nós acordemos, Aleluia. unimos as forças e possamos todos juntos profetizar no nome de Jesus. Maracanã é de Jesus. Aleluia. O poder das trevas não pode prevalecer nessa cidade, porque nós temos quase que 50% de uma população que se diz que serve ao Senhor. Então vamos fazer jus a esses dados. Vamos decretar essa cidade para Jesus, colocar as indiferenças, deixar de lado essas placas ministeriais, essas denominações e vamos trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Aleluia. Pastor, nós sabemos que, repito, falar não é fácil de maneira nenhuma você pastorear ovelhas, né? Você trabalha ali com vidas, né? Cada pessoa, muitas das vezes, tem um modo de pensar, um modo de agir. E sabemos também que muitos pastores não resistiram a essa pressão. Muitos pastores, eu acredito que o senhor também já deva
ter ouvido que muitos até tiraram a própria vida, né? Por pressão, por não suportar a luta no pastoreio. Eu lhe pergunto, pastor, como lidar com a pressão, com as críticas, com as afrontas, né? Porque muitas das vezes, quando o pastor é afrontado, né, se encontra só, né? Como lidar com tais situações, pastor? Irmão João, como você falou, acho que há uma necessidade de um preparo. Eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem conjugalmente, eu preciso estar bem familiarmente. Eu preciso estar preparado para assumir essa responsabilidade. São muitos desafios. Você- Quando, desculpa já lhe interrompendo, mas quando o pastor assume uma obra, é, a obra é acima de tudo na sua vida? Não, a obra não é acima de tudo. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, ele vai dizer que se eu não cuidar bem da minha família, eu sou pior do que o infiel. Estou negando a minha fé. Não, acima de tudo, primeiro Deus e segundo a minha família. Se eu não tiver bem com a minha família, não tem possibilidade alguma do meu ministério ir bem. Não tem possibilidade alguma da minha igreja ir bem. Eu sempre digo para os irmãos da igreja a qual eu estou sendo pastor no momento ou nos dias atuais hoje. Para que eu prospere, a igreja precisa prosperar. Para que eu esteja bem, a minha igreja precisa estar bem. Não é o pastor que abençoa a igreja, é a igreja quem abençoa o pastor. Aleluia, Só que há Jesus. conceitos completamente errôneos hoje. Como é que eu não há possibilidade alguma de eu não estar bem conjugalmente, estar ministrando a palavra, aconselhando aos casais? Então há esse despreparo. Nós precisamos urgentemente, vou lhe afirmar com propriedade, curar os homens. Eu não posso mandar alguém que está ferido para pastorear ovelhas, para cuidar de vidas. Eu preciso estar sarado, eu preciso estar curado, eu preciso estar bem. Olhar para a minha Aleluias. vida e dizer: Deus, hoje eu tenho a possibilidade de estar à frente desse trabalho. E é o que nós estamos vendo, pessoas sangrando em cima de pessoas que não lhe feriram. E eu vou lhe dizer com convicção, nós temos muitos homens que estão à frente feridos, que Aleluias. precisa retornar ao quartel. Falar nisso faz me lembrar de um amigo meu que há 7 anos estava pastoreando a igreja, mas estava doente, Aleluias. a esposa doente. Todas as vezes que chegava perto da hora do culto, que ele já falava para a esposa: meu amor, se arrume que a gente vai para aí, ela começava a chorar. E ele também disse: pastor, todos os dias eu sinto dor de cabeça, eu sinto uma pressão. E eu aconselhei ele: filho, entregue à igreja, você está doente, você está precisando retornar ao quartel. Aleluia, Mas eu tenho Jesus. medo de pagar o preço, pastor. Eu disse: o preço você já está pagando. Você e a sua família está pagando o preço junto. Então, há uma necessidade de urgentemente, servo do Senhor, Aleluias. fazermos uma autoavaliação. Senhor, chegou meu tempo. Eu estou bem. Senhor, eu estou saudável fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para estar à frente do teu rebanho. Jesus vai dizer que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair no buraco. E eu me pego muito com o conselho do apóstolo Pedro, quando ele diz: lançai as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque ele cuida bem de vós. Então nós, há alguns anos, podemos dizer, no ano de 2024, nós tivemos muitos pastores que tiraram a sua própria vida. Verdade. Não reconheceram a sua limitação. Nossa. E nós temos que, como homens, reconhecer. Não é feio para um pastor chegar para o seu líder ou para o seu pastor presidente e dizer: pastor, eu não tenho mais condição, eu preciso de um tratamento, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um socorro. Não é vergonhoso você pedir socorro. Isso não faz vergonha. Você assumir, pelo contrário, isso é louvável. Mostra a sua capacidade de um homem que sabe lidar com as situações. Quando Aleluias. não dá mais para você, chegar para o seu pastor, chegar para o seu líder e dizer: eu preciso de um tempo, eu preciso de um momento.
A minha família está sofrendo. Eu estou sofrendo. Antes que você tome decisões precipitadas, antes que você intente contra a sua própria vida. E Deus não quer isso. Verdade, pastor. Servo do Senhor, eu vou lhe dizer algo que eu tenho guardado isso no meu coração. O Aleluia. pastoreio tem suas dificuldades, tem as suas adversidades, tem os seus enfrentamentos, mas o pastoreio tem que ser algo gratificante, tem que ser algo que lhe traga alegria. Aleluia. Pastoreio que traz sofrimento, eu lhe afirmo, baseado na Bíblia Sagrada, não é de Deus. Aleluia. Tá me fazendo mal. Deus não quer isso para você. Deus quer que você sirva a Ele com alegria. Aleluia. Ele quer que você tenha contentamento. Ele quer que você suba no altar para ministrar. Temos as nossas adversidades, as nossas intempéries. É óbvio, nós vivemos neste mundo, sujeito a todas as intempéries. Mas o Senhor quer que você suba no altar com alegria para ministrar a palavra dele. Mesmo que esteja enfrentando problema, e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Usar as palavras do salmista Davi que ele usa no Salmo de número 27. Ainda que um exército se levante contra mim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confio. Então, o pastoreio tem que trazer alegria. Pastoreio na vida de um homem de Deus. Não vou dizer que você vai ficar imune à dificuldade. Não, tem as suas adversidades, tem as suas dificuldades. Nós lidamos com pessoas, pensamentos diferentes, compreensão de algumas coisas diferentes, entendimentos diferentes. Mas o pastoreio, ele tem que lhe trazer alegria. Você assumir uma responsabilidade como um homem casado, dizer, eu tenho que cumprir as minhas responsabilidades, mas eu amo a minha esposa. Glória É você a Deus. assumir essa responsabilidade. Eu assumo o meu pastorado, tem as dificuldades, as adversidades, mas eu amo o meu pastorado, porque eu tenho uma alegria em servir ao Senhor e em servir as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ouvinte, você que está acompanhando essa entrevista com meu amigo, né, irmão pastor Renato Maciel, homem de Deus que pastoreia ali na Bela Vista, no Coqueiral, né, para a glória de Deus, e está aqui compartilhando conosco. Comenta, curte, compartilha essa transmissão e se inscreve neste canal, porque uma vez que você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante, que de fato é, e vidas serão alcançadas com tantos aconselhamentos e ensinamentos. Pastor, nós sabemos que desde o começo, quando Deus escolhia um homem de Deus, ele capacitava, instruía, e posteriormente Deus, ele queria que aquele homem vivesse a realizar o seu projeto, né? Temos muitas histórias bíblicas e também vemos que na época de Jesus não foi diferente. Jesus, quando escolheu Pedro, como o pastor falou, Pedro era um pescador, né? Como conhecemos a sua história, mas nós vemos que quando Jesus resgatou Pedro, que ele confessou ali 3 vezes, como foi comentado aqui, Pedro não mais voltou a fazer o que ele fazia antes, né? Pescar, viver da pesca, mas o seu empenho foi na obra. Nós sabemos que nos dias de hoje não é fácil, né? Muitas instituições não compreendem ou não entendem muitas das vezes. E eu pergunto já, voltado aos dias de hoje, como que é, pastor, a dificuldade de pastorear, trabalhar para levar o mantimento da família e também cuidar da igreja? Irmão John, essa sua pergunta é muito relevante. Quando Jesus chamou os seus discípulos, que depois tornaram-se apóstolos, era um tempo completamente diferente do nosso. Hoje, nós temos uma realidade completamente diferente da época de Pedro. Eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades. Eu acho que há uma necessidade de uma compreensão de alguns ministérios. Quando eu tomo essa decisão em disponibilizar a minha vida para servir ao Senhor como pastor, tenho que exercer também o meu chamado como dono de casa, podemos dizer assim, a minha responsabilidade como pai, como esposa, para trazer o mantimento para minha casa. Eu preciso
saber conciliar essas coisas não é tão simples. Verdade. Esse é o grande problema que nós encontramos hoje. Há uma dificuldade imensa de você encontrar um homem que esteja disponível ao ministério. Verdade. Nós vivemos uma vida praticamente, podemos dizer, corrida. Temos que trabalhar, temos que cuidar da família, temos que cuidar da igreja. E isso exige muito, porque nós não temos aquele amparo necessário. As nossas instituições, não estou aqui generalizando, mas algumas instituições, ela tem essa preocupação. Quando você é designado ao pastoreio, eles vão cuidar de você. Você vai se dedicar àquela obra. Outras não. Outra eu tenho que trabalhar para me manter, porque a minha instituição não me dá condição financeira para que eu me mantenha. Então há uma necessidade de você pedir muita graça ao Senhor, pedir ao Senhor sabedoria para que você tente conciliar essas áreas. A área de um homem que cuida da família e a área de um homem que cuida da igreja. Aleluias. Tendo o senso de responsabilidade que eu nem posso deixar a desejar com a família e também não posso deixar a desejar com a igreja. Precisa que eu compreenda isso. E precisamos que as nossas lideranças atentem mais para isso. Se querem que eu dedique o meu tempo, o maior tempo à igreja, eu preciso de condição. Senão, não há possibilidade. Não tem como eu cuidar da minha família e cuidar da igreja ao mesmo tempo, se não tiver a possibilidade de ter como me manter. Então, eu preciso me manter, trabalhar para me manter e cuidar da minha família e depois ter que cuidar da igreja do Senhor. Aleluia. Precisa urgentemente que os nossos líderes revejam essa situação também, esse conceito nessa área de quando você se dedica totalmente à obra do Senhor. Aleluia, Jesus. É bem verdade, pastor, que algo que eu noto que raramente, eu sei que acontece, mas raramente filho de pastor tem desejo de pastorear. Isto é raro. Mas eu sei que acontece ainda. Mas eu pergunto ao senhor, como um pastor ele pode incentivar os seus filhos a manterem uma relação saudável com a fé, sendo que acontece todos esses problemas, toda essa pressão, porque o pastor eu sei que passa por problema, pressão. Como ele pode, aleluia, incentivar seus filhos, né, a manterem uma relação saudável com a fé? Irmão John, tendo cuidado de jamais tratar problema da igreja em casa. Aleluia. Mesa, há quem diga que forma família na cama, mas isso não existe. A família é formada na mesa. Mesa que a família senta não é para se tratar problema da igreja. Não é para se falar da vida do A, do B, do C, não. Aleluia. É para falar como você pode melhorar dentro do seu lar, com a esposa, com os filhos com os pais, manter um relacionamento saudável, familiar. Eu não posso trazer problema da instituição, da igreja em que estou pastoreando para dentro da minha casa. E hoje, como você falou, raramente um filho quer seguir os passos de um pai, ser pastor. Porque muitas vezes ele visualiza o sofrimento do pai na obra, o que o pai passa, o que o pai padece. Outrora, podemos dizer, não tanto anos atrás, muitas vezes os pais passavam necessidade. Verdade. Passavam situações muito precárias nos campos afora. E aquilo, muitas vezes os filhos presenciavam. O sofrimento do pai, o sofrimento da mãe. E ao invés de fortalecer a fé, pelo contrário, você ia desvanecendo a fé daquele jovem, daquela criança. Aleluia. Então, é um dos conselhos que eu dou aos líderes, aos pastores, aos irmãos que têm esse desejo. Não trate problema da igreja dentro do seu lar. Problemas da igreja têm que ser resolvidos na igreja.
o que é para ser levado para dentro da sua casa, eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que ter esse conceito bíblico que o meu lar é o meu lugar de aconchego. E eu sempre digo para os irmãos da igreja, o melhor lugar para você estar é na sua casa, é no seu lar. A igreja, nós nos reunimos para louvar o Senhor, é o nosso propósito, é o nosso intuito. Ah, pastor, eu me sinto tão bem na igreja. Óbvio, você tem que se sentir bem na igreja, porque nós nos reunimos para adorar o Senhor. Mas o meu lugar de repouso, o meu lugar de contentamento, de alegria, tem que ser o meu lar. Aleluia, E Jesus. quando nós não sabemos diferenciar essas coisas, pegamos os problemas da igreja e levamos para dentro do nosso lar, ao invés de você estar fortalecendo a fé dos meninos, você está desvanecendo a fé dos meninos. Quem é o filho que vai se sentir bem vendo o pai sofrendo, a mãe sofrendo por conta do ministério, por conta da igreja? Isso não fortalece fé. Não, seu filho tem que ver que você está bem, mesmo sabendo que está enfrentando dificuldade, problemas, porque existe esses Existe, problemas, com dificuldade, certeza. mas você sempre deixa transparecer para o seu filho que a igreja não é um fardo, Aleluia, que a Jesus. igreja não é um peso, que a igreja não é um problema para o pastor. Pelo contrário, deixar transparecer para o filho que a igreja é uma bênção, que os irmãos são uma bênção, que a igreja, o Senhor tem abençoado, tem cuidado, e o meu filho tem que ver isso em mim, que a igreja me faz bem e não mal. Porque se ele observar que a igreja está me fazendo mal, dificilmente o meu filho vai querer Aleluia. seguir os meus passos, vai querer ser um pastor. Pelo contrário, que é o que nós ouvimos muitas vezes de filhos de pastores, de mulheres, né, que já não querem casar com homens que sejam pastor. Por quê? Porque viu o sofrimento do pai, o filho viu o sofrimento do pai, viu o sofrimento da mãe. Então, o conselho que eu deixo aqui para os nossos jovens, né, que não olhem para a igreja como um fardo para o seu pai, que o pai não deixe transparecer para os filhos que a igreja é um fardo, que a igreja é um peso. Não discuta problemas da igreja dentro do seu lar. Blinde o seu lar. Aleluia. Guarde o seu ambiente de paz. Guarde o seu ambiente de contentamento, que é estar sentado com a sua esposa e os seus filhos. Isso não tem preço, que é o que nós precisamos rapidamente, urgentemente tornar a ter momentos felizes com a nossa família. Glória a Deus. Fazer o meu filho e a minha filha entender que a igreja não me faz mal, que a igreja me faz bem. E eu tenho que trazer esse reflexo para dentro do meu lar. De maneira alguma, jamais discutir ou tratar problema ou falar de alguém, de A, de B, dentro da minha casa. Não. A minha casa não é lugar de tratar problema da igreja. A Aleluia, minha casa Jesus. é um lugar em que nós temos que nos sentir bem. E sentir outra coisa que hoje nós estamos ouvindo muitas pessoas. Pastor, não tem um pai na minha casa, tem alguma coisa errada. Leve o príncipe da paz para dentro da sua casa. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. Glória. Como é que eu sirvo o príncipe da paz e não tenho paz na minha vida? Não tenho paz no meu lar? E nós precisamos acordar para isso. Profetizarmos dentro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. O meu lar é do Senhor. Esse lar é um lar de bênção. Fazer jus às palavras que nós falamos. Meu lar é um lugar de bênção e não de tratar problema da igreja. E os pastores que estão nos ouvindo, os amigos, irmãos, missionários, não levem problema da igreja para dentro do seu lar. Trate problema da igreja na igreja. E o seu lar é o seu lugar onde você vai, se podemos dizer, se sentir bem. Seu lugar de aconchego. E você Glória a poder chegar na Deus. sua casa e dizer: glória a Deus. Aleluia. Cheguei no meu lar, no meu paraíso aqui na terra. Que maravilha. Glória a Deus, ouvinte. Aleluia. Isso é maravilhoso para a glória de Deus. Aleluia. Pastor, como foi falado aqui, a preparação ela é fundamental. Eu acredito que o senhor passou por essa época. Eu, quando me converti em 2016, né?
ainda existia isso e acredito que nos dias de hoje ainda existe. Eu sempre tive o desejo de procurar conhecer melhor a palavra, procurar me capacitar, tanto orar como também me capacitar. Eu sempre dizia ao Senhor: Senhor, que eu venha pregar a tua palavra como ela é, que eu venha compreender a tua palavra como ela é. E eu lembro que quando eu comentava ao redor ali das pessoas que conviviam comigo, que eu queria estudar, né, teologia, queria, né, aprender mais, as pessoas já diziam: vai desviar, vai cair na fé, né? Eu queria ouvir do Senhor algo acerca disso, porque ainda tem muitos, né, que não dão credibilidade ao ensino. Bom, John, infelizmente nós temos muitos líderes que ainda aconselham aos seus liderados que não façam um curso de teologia, porque senão ele vai se desviar. E eles estão completamente errados. Jesus vai dizer que o homem erra em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu só tenho como conhecer o poder de Deus se eu conhecer as Escrituras. É através das Escrituras que eu vou conhecer o poder de Deus. E no nosso tempo tinha mesmo essa resistência de você não fazer um curso teológico. Eu passei 3 anos e meio dentro de uma faculdade de teologia, tinha convicção dos meus princípios bíblicos, ouvi muita coisa que distorce os nossos ensinamentos, mas a minha fé estava alicerçada em Cristo, que é uma coisa incompreensível. Nós vamos estudar teologia, que é o estudo de Deus. Não conseguimos estudar nem o homem, o ser humano, quanto Aleluia. mais a Deus. Mas há uma necessidade de um preparo. Nós erramos nessa questão de não preparar os nossos obreiros. Você percebe-se que para ser um padre precisa ter Com certeza. teologia, hoje eles querem filosofia e hoje querem psicologia. Então, um padre passa se preparando 12 anos, 4 anos na teologia, 4 anos na filosofia e 4 anos na psicologia. Mas nós temos esse entendimento que quem prepara é Deus. É bem verdade em algumas situações. Mas nós vamos pesar aqui que o Senhor preparou Moisés 40 anos na melhor faculdade, que foi o Egito. Aleluia, Jesus. Imagine se Moisés não dominasse, não tivesse o conhecimento da escrita. Como tinha chegado até nós as escrituras? Como tinha chegado até nós o Pentateuco? Verdade. Vamos analisar aqui Pedro, que foi o primeiro pastor da igreja, e Paulo, que é o nosso apóstolo, apóstolo dos gentios. Paulo escreveu quase que o Novo Testamento todo, enquanto Pedro escreveu, podemos dizer, 2 epístolas. Então, há uma necessidade de um preparo. Às vezes nós usamos artifícios, nós não estamos com a nossa fé convicta, nós não estamos alicerçados na palavra de Deus e arrumamos uma desculpa para sair da igreja. Mas teologia não desvia ninguém. Pelo contrário, eu acho que seria necessário para você exercer o ministério pastoral, você deveria ter, no mínimo, o bacharel em teologia. Também. Aleluia, Jesus. Fazer algum curso na área, né? Nós não vamos conseguir jamais distinguir o ser humano, ele é muito complexo. O ser humano não, só quem consegue entender o ser humano é Deus. Psicólogo nenhum, psiquiatra nenhum consegue entender o ser humano. Eles estudam para entender o comportamento do ser humano. Mas há uma necessidade de um preparo para uma liderança. Hoje é o que nós estamos vendo. Muitas igrejas, muitas denominações sendo destruídas ou até fechando ou acabando por conta de lideranças que não têm um pingo de conhecimento. Estão pregando coisas que não existem. Verdade. Alguns dias atrás eu ouvi um cidadão dizendo que o primeiro missionário foi o Espírito Santo. Meu Deus. Depois o segundo missionário foi Jesus Cristo. Meu Deus. E o terceiro missionário, o apóstolo Paulo. Então, há uma necessidade. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada que Paulo estava ministrando, falando, e os irmãos de Beré estavam conferindo. Há uma necessidade de um conhecimento para que você não concorde com tudo. Nós aprendemos ao longo dos anos que a Bíblia diz que nenhuma folha seca cai sem a permissão de Deus. Enquanto a Bíblia não diz isso, está no Alcorão, a Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 29, que não cai 2 pardais sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Não que é uma folha seca. Então, hoje, nós não podemos
ter mais essa filosofia. Se você estudar se você estudar a teologia, você vai se desviar. Se você estudar psicologia, você vai se desviar. Se você estudar, não existe mais isso. Há uma necessidade de um preparo, que você estude, domine bem as escrituras. Paulo vai dizer para Timóteo que ele deve se apresentar a Deus. Eu acho isso interessante, porque Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, Aleluia, que não tem do Jesus. que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se formos simplificar aqui, Paulo está dizendo: é você que tem que se apresentar a Deus. Ó, Senhor, eu estou aqui, viu? Eu conheço as escrituras, eu domino as escrituras, eu entendo o que estou falando. E hoje é o que nós ouvimos muita gente falar o que não entende. Muita gente dizer coisa que a Bíblia não diz. E todas as vezes que eu estou ensinando teologia, eu digo: se a Bíblia diz, eu digo. Se a Bíblia não diz, eu não tenho propriedade alguma para dizer. Ah, mas é o meu conceito, pastor. É a minha filosofia, né? É o meu entendimento. Querido, o meu conceito, a minha filosofia, o meu entendimento cai por terra quando eu mostro as escrituras sagradas. Então, há uma Aleluia. necessidade de um preparo. O verdadeiro obreiro tem que se preparar, faça um curso teológico, seja um bacharel, seja um médio, vá para a área do ensino, procure conhecer, porque não dá para você falar de algo que não conhece. Se eu não domino o assunto, é melhor que você não fale. Nós, existe os questionamentos de alguém dizer que Jesus revelou o que escreveu na areia. Meu Deus. Isso me leva ao quê? O intuito maior não é não saber o que Jesus escreveu. O intuito maior é observar o que Jesus fez na vida daquela mulher. Tentaram condenar, tentaram matar. Só que eles se equivocaram. Eles pensaram que estavam levando a mulher para a morte, mas estavam levando a mulher para a vida. Glória a Deus. Então, uma necessidade urgentíssima que nós podemos dizer nessa área do preparo para mim poder exercer um bom ministério e ser um bom líder, um bom pastor, seja de jovem, seja de qualquer outro departamento, missão, evangelismo. Eu preciso conhecer, eu preciso me preparar, eu preciso buscar o conhecimento para que eu possa exercer um bom ministério. Aleluia, que maravilha. Pastor, como a prática de devocionais na vida do pastor, ela tem que ser? Ela tem que ser prioridade no dia a dia ou quando der? No dia a dia, viu? Nós sempre fazemos o nosso devocional, né? Sentamos na mesa com a mulher, os meninos, nós cantamos 3 louvores, lemos uma palavra, cada um lê às vezes. Glória a Um dia é um Deus. menino, outro dia é a menina, um dia sou eu, outro dia é minha esposa. Fazemos a leitura e depois fazemos a nossa oração. Agora, o devocional do pastor é diário. Precisa ler todos os dias. O pastor tem que ter o tempo. Ah, mas pastor, a minha vida é muito corrida, eu trabalho e tenho igreja. Mas você precisa reservar um tempo. Você vai organizar, porque nós vivemos dizendo que não tem tempo. Não tem tempo para isso, não tem tempo para... Verdade. Nós temos tempo para as nossas prioridades. E para um pastor é indispensável o seu devocional. Seu momento de oração, seu momento da leitura da palavra. Todos os dias nós nos alimentamos para ter força, para manter o nosso corpo de pé. Então, para me manter a minha alma, a minha mente bem, eu preciso todos os dias ter o meu devocional com Deus. É por isso que a gente já vai ver no início. Todas as tardes, na viração do dia, o Senhor descia para falar com Adão. Aleluia. Então é todos os dias, não importa o horário. Você tem que reservar, nem que seja meia hora, 20 minutos, 1 hora, mas você tem que reservar um pouco do seu tempo para o seu devocional pessoal com Deus. A leitura da palavra, o seu momento de oração, o seu momento de reflexão. É indispensável para um pastor que se preza, ele tem no nome de Jesus que colocar isso na sua mente, no seu coração, que todos os dias ele tem que ter o seu devocional pessoal com Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor, nós sabemos que é muito difícil, o que eu vou falar aqui agora, é muito difícil um pastor reconhecer o seu limite, muitas das vezes. Não todas, porque a gente sabe que tem homens humildes e reconhece. Mas como o pastor ele pode buscar
aconselhamento e apoio. Como que ele pode buscar aconselhamento e apoio quando enfrentar dificuldades, principalmente familiar? Como que ele deve fazer? Porque muitas das vezes, como o senhor deu até exemplo de um conhecido seu, queria ali permanecer na obra, como ele deve fazer? Porque muitas das vezes eu vejo, pastor, que eles não fazem isso por ser chamado de covardes, para não abandonar o barco, para não. Como eles devem fazer nesse âmbito familiar e do pastoreio? Irmão João, há uma dificuldade muito grande nessa questão. A quem o pastor deve procurar? Quem o pastor deve buscar para compartilhar muitas vezes as suas angústias, as suas aflições? Eu compartilho muito algumas, podemos dizer, situações com a minha esposa, mas nem todas as situações dá para você compartilhar com ela. Os nossos líderes hoje, eu acho que há uma necessidade também de se criar, e é um plano meu, um desejo meu de criar um apoio pastoral, Aleluia, Jesus. um grupo que você possa buscar apoio, que você possa buscar um conselho, uma orientação. Então nós temos muitas dificuldades com relação a isso. A quem procurar? Os nossos pastores vivem uma vida muito atarefada. Para você conversar hoje com o pastor presidente, há uma grande dificuldade. Então, o conselho que eu deixo aqui para os meus companheiros é que busque um amigo de confiança, que não seja do seu mesmo ministério, né, um amigo de outro ministério. Procure um homem idôneo, uma pessoa que você vê como referência, que você possa compartilhar com ele algumas aflições que você está vivenciando no momento, algumas dificuldades. Mas nessa questão de a quem buscar, a quem recorrer, nós precisamos rever urgentemente os nossos conceitos. Quem é essas pessoas que estão disponíveis a ouvir um pastor, a lamúria de um pastor, Aleluia, Jesus. a sentar para disponibilizar um pouco do seu tempo para ouvir um companheiro que está passando um momento difícil. E o meu conselho é que se você sente que não dá para continuar, procure o seu pastor, procure a ajuda de um profissional. Se você já está permeando o seu coração o sentimento de ansiedade, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Muitos Verdade. homens de Deus tratam como covardia, como inimigo. Não, nós somos fadados a essas intempéries, nós somos fadados a essas situações. Se você analisar na Bíblia Sagrada, Elias estava à beira de uma ansiedade, Davi à beira de uma ansiedade, outros homens na Bíblia Sagrada à beira de uma ansiedade, e não entenderam que estavam precisando de uma ajuda. Elias, pela misericórdia, o Senhor tratou com água, com uma boa alimentação e com a caminhada. E nós, pastores, a quem recorrer, a quem buscar? Meu conselho fica: procure um homem de confiança idôneo, que já tenha vivenciado algumas situações que você está vivenciando. Se Aleluia. você acha uma necessidade que já é psicológica, procure a ajuda de um profissional da área da saúde. Não faz vergonha. Vergonha faz você não conhecer as suas limitações. Aleluia, Covardia é Jesus. você não reconhecer que precisa parar um pouco. Precisa parar um pouco. Precisa retornar ao quartel. O soldado foi ferido e nós somos fadados aos ferimentos, às decepções, às frustrações. Dá para levar para Jesus? Leva, deixa tudo aos pés de Jesus. Mas se precisa compartilhar com alguém, compartilhe. Procure Aleluia. um amigo seu, procure o seu pastor se você tem acesso a ele. Mas não sofra sozinho. Não Senhor de Deus. carregue, muitas vezes, aquilo que dá para você dividir. Não carregue só.
de vida. Nem Jesus fez todas as coisas só. Aleluia, Jesus. Na hora da sua angústia, ele buscou os mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ele vai dizer: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Não levou os 12, mas levou 3. Embora eles dormindo. Verdade. E Jesus questiona Pedro: nenhuma hora, Pedro, pode velar comigo? Aleluia. Mas ele levou pessoas para estar ao seu lado. Então, se chega esse momento que você está sentindo que precisa de um socorro, que precisa de um auxílio, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não se diga que vai ser um covarde, não. Pelo contrário, seja reconhecedor das suas limitações. Seja Glórias. reconhecedor da sua capacidade e procure ajuda urgentemente para que você, no nome de Jesus, possa compartilhar esse peso ou esse fardo que você está levando, para que juntos possam achar uma solução e, com certeza, Deus vai lhe direcionar uma pessoa que vai saber agir, vai saber compreender, lhe ouvir nesse momento tão difícil. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso irmão pastor Renato Maciel, pastor ali da igreja do Coqueiral, Assembleia de Deus, Bela Vista. É isso, pastor? Glória a Deus. Pastor, desde já eu já quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, aleluia, compartilhando conosco suas experiências, suas vivências, né? Porque eu creio que foram muitas e ainda serão, né? Eu sempre, quando estamos chegando ao final de um podcast, eu sempre peço para o irmão deixar uma palavra para os ouvintes. Mas antes de chegar ao final, eu tenho uma pergunta, pastor, que sempre eu vejo nos nossos dias de hoje. E eu quero perguntar ao senhor: uma vez pastor, pastor para sempre? Não, jamais. Não existe uma vez pastor, pastor para sempre. Nós exercemos o nosso ministério no tempo determinado. No Antigo Testamento, o pai passava o sacerdócio para filho. Isso. Mas hoje não dá para passar o pastorado para o filho. Eu acho que, usando as palavras do apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu acho que chega um momento em que você deve reconhecer que o seu pastorado, aquele momento de exercer o seu pastorado, acabou. Não é porque Deus me separou para um momento, para uma determinada função, para um determinado objetivo, que vai dar continuidade, não. Eu não acredito que uma vez pastor, pastor para sempre. Não. Eu acredito que Deus separa pessoas para um tempo determinado, para um trabalho determinado, para um objetivo determinado. Aleluia. E quando é cumprido aquele propósito, você vai continuar sendo servo. Agora, eu acredito, uma vez sendo servo, servo até a volta do Senhor. Aleluia. Aí sim, quando nós formos arrebatados, que é o que nós estamos esperando e aguardando no nome de Jesus, aí nós vamos ser recompensados pelas nossas funções exercidas aqui na terra. Mas um pastor, ele tem um tempo determinado, um momento determinado, e quando ele exerce o seu propósito, ele vai servir ao Senhor como servo, aguardando, como diz o próprio Jesus, ser galardoado pelo seu Senhor. Mais uma vez, pastor, pastor para sempre. Não, filho. Aleluia, glória a Deus. Pastor, nós estamos chegando aqui, ouvinte, a um final de mais um podcast. Esse projeto a qual Deus colocou no meu coração foi para que vidas fossem edificadas. Não é para a palavra ser debatida, muito menos discutida, mas sim para que a palavra de Deus seja pregada e seja compartilhado aqui, vidas, né, experiências, né, na obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E mais uma vez eu te digo, porque sempre falamos, se inscreve neste canal, porque uma vez que você faz isso, se inscrevendo neste canal, o YouTube entende que é relevante o conteúdo e divulga para mais pessoas. Pastor, chegando a um final de mais um podcast, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos ouvintes, para aqueles que são pastores, para os jovens, né, para os pais, né? Eu queria que o senhor deixasse uma palavra
neste momento. Filho, primeiro agradecendo a Deus pela essa oportunidade que Ele tem nos concedido, a honra, né? Aleluia. Quero agradecer pelo privilégio que você tem me concedido, o convite, sinto-me honrado Aleluia. e louvo ao nosso Deus por essa oportunidade. Quero deixar aqui para os meus companheiros que peçam graça ao Senhor, direção ao Senhor, para que o Senhor possa lhe orientar com sabedoria, para que você exerça o seu ministério, o seu pastorado com eficácia. Deixar os pais aqui, não negligencie, não terceirize a responsabilidade como pai. Que você possa exercer o seu pastoreio, o seu ministério, mas exerça o seu papel como pai, para que você possa prestar conta diante do Senhor, como servo do Senhor, que exerceu o seu pastorado e que exerceu o seu papel de um pai de família e de um verdadeiro dono de casa. Deixar aqui para o jovem o que o profeta Oséias aconselha, né? Conhecei ao Senhor e prosseguir e conhecer o Senhor. Eu sempre falo na igreja que sou pastor, que os apóstolos viveram as suas experiências, os patriarcas as suas experiências, mas vocês precisam viver a experiência de vocês com Deus. Aleluia, Jesus. Procurem conhecer a Deus. Peça ao Senhor nas vossas orações: Senhor, revela-se para mim. Mostra o teu propósito, mostra o teu desejo, o teu objetivo na minha vida, Senhor. Eu quero te conhecer, ter experiência com Deus. Porque Abraão teve a sua experiência, mas Isaac teve que ter a sua experiência com Deus. Jacó teve que ter a experiência com Deus. Os apóstolos tiveram a sua experiência com Deus. E você, jovem, tem a experiência com Deus. Porque você vai ver o quão grande é o Deus que nós servimos. E posso ouvir, se assim Deus um dia me conceder e nos encontrarmos em algum lugar, você dizer verdadeiramente, pastor Renato, Deus é maravilhoso e tremendo, porque eu conheci o Deus que o Senhor me deixou, um conselho de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Pastor, quem quer lhe ouvir pregando, quem quer lhe ouvir ministrando, fale para nós o endereço da igreja, o local e os dias de culto, pastor. Meu amado, nós ficamos localizados ali na rua Travessa Mororó, número 26, Coqueiral. Nós estamos ali nas quartas, nas sextas e nos domingos. Nas quartas e sextas, às 19 horas. No domingo, às 18 horas. Estamos com as portas abertas ali, esperando a todos. Quarta-feira é a nossa campanha. Glória a Deus. Nós estamos com uma campanha de libertação. Sexta-feira, o nosso culto de doutrina. E no domingo, nós temos o nosso culto de louvor. Nós temos o nosso culto da família, nosso culto de missão. Mas todos os dias nós temos oração na nossa igreja. Segunda, meio-dia, tem oração. Terça pela manhã, nós temos oração. Quarta, meio-dia, nós temos oração. Quinta, às 15 horas, nós temos o nosso círculo de oração. Na sexta-feira, nós temos oração pela manhã, oração meio-dia e à noite, antes do culto de doutrina. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ouvinte, que Deus os abençoe. Esse foi o nosso irmão, pastor Renato Maciel. Eu já te digo, compartilha, comenta, curte e se inscreve neste canal para que vidas venham ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.